Pessoas, agora vamos para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai entrar num detalhamento maior nessa parte a respeito do Maurício Halbach e do Emile Durkheim, que não é ali dos primeiros positivistas, né, como Auguste Comte, por exemplo, mas bebeu na fonte desses caras, foi influenciado por esses caras, né? O Maurício Halbach, como eu já havia dito no vídeo anterior, ele ficou famoso em razão dessa obra, A Memória Coletiva. O que ele expõe, o que ele propõe e problematiza nessa obra? Ele trabalha com o quanto a nossa memória individual, a nossa subjetivação, ela está diretamente relacionada com dois tipos de memória. O que ele chama de memória coletiva, que é uma memória compartilhada com um grupo social de pessoas e que, na medida em que aquilo repetidas vezes se coloca, se torna uma memória nossa, né? Se a gente parar para pensar, boa parte dos nossos registros memoriais eles foram compartilhados. E, na verdade, o que a gente se lembra não é exatamente uma lembrança individual, é um compêndio, é um poliedro de registros que chegaram até nós ao longo da nossa própria existência. E há um outro tipo de memória que ele chama de memória histórica, que são essas memórias institucionalizadas, de grandes símbolos, de grandes registros a respeito do passado, que também compõem a nossa identidade, né? Nesse sentido, o Maurício Halbach vai para um caminho muito próximo do Durkheim, que é o de diagnosticar o quanto que as instituições sociais exercem uma influência no nosso comportamento individual. E o que ele está chamando de instituição social? É tudo aquilo que cria sistemas de normas, tudo aquilo que cria regras, tudo que cria leis. A família é uma instituição, a igreja, a escola, o Estado e assim por diante, né? Em obras como essa, Sociologia e Filosofia, entre outros estudos, outros tratados do Durkheim, ele fundamenta boa parte dos estudos que compõem a natureza da sociologia positivista, né? E o conceito mais usual, mais atribuído ao pensamento durkheimiano é o conceito de fato social, né? O que seria o fato social? Justamente esse diagnóstico do modo como as instituições modulam ali o nosso comportamento individual. Esse fato social, ele pode ser demarcado em três níveis, que didaticamente ele separa, mas eles podem se encontrar ali em certas circunstâncias de sociabilidade, que é o que ele chama de exterioridade, coercitividade e universalidade, ou generalidade, se você quiser usar essa palavra. O que seria cada um desses? Um fato social coercitivo é aquilo que o próprio nome sugere. São situações da vida onde a gente é exigido a atender um dado comportamento, a um dado padrão para se adequar a um contexto social. Por exemplo, quando num casamento há uma exigência de qual roupa deve ser usada, quando numa sala de aula, num colégio, há uma exigência de que tipo de uniforme deve ser trajado, ou que tipo de tênis ou de calçado pode ou não pode ser usado. Este é um exemplo na sociedade do fato social exercido no âmbito da sua coercitividade, né? Há um outro âmbito que é o da exterioridade, que são elementos que compõem a sua relação do mundo com o mundo, mas que originalmente não é sua, são características do seu lugar cultural, da sua comunidade. Por exemplo, se você nasce na região de Goiás, como eu, há uma tendência da gente falar puxando o R de uma forma peculiar se comparado com outras regiões. E essa é uma marca típica de quem vive nessa região, né, de Goiás ou de Minas. Pois bem, isso é um fenômeno da exterioridade que nos afeta em relação ao nosso comportamento, comer piqui, ouvir certos gêneros musicais que nos conectam com a nossa identidade, com as nossas origens. Esse é um fato social que exerce uma força de exterioridade. E existe um outro, que é o de generalidade ou universalidade, que são elementos que, apesar das nossas diferenças, nos unificam. Por exemplo, falar a língua portuguesa. Toda pessoa nascida e crescida no Brasil fala português, por mais que elas sejam diferentes entre elas, no sotaque, nos valores culturais, nas identidades, mas há elementos que as unificam, né? Toda a sociedade ela tem que ter um elemento de universalidade, de generalidade, para que exista coesão, para que exista unidade. Você tem que entender que para o Durkheim o fato social é muito positivo. Fato social garante equilíbrio social, nos afasta do que ele chama de anomia social. O que seria a anomia?
circunstâncias onde há uma crise identitária, há uma crise nos sistemas de normas e de regras numa sociedade. Para ele, Durkheim, um dos papéis da sociologia incluía isso, evitar anomias sociais, buscar saídas para anomias sociais, né? Pois bem, um dos exemplos que servem para identificar o que o Durkheim está chamando de anomia é a questão do suicídio, né? Há uma obra dele chamada O Suicídio, onde ele tenta investigar algumas razões sociológicas exteriores que poderiam motivar esse tipo de fenômeno, né? É claro que a análise durkheimiana ela é um tanto quanto reducionista, né? A se refletir sobre um fenômeno tão abstrato e tão insondável quanto esse, né? Mas apesar das suas limitações no diagnóstico, que passou a ser criticado, especialmente ao longo do século XX, no ponto de vista didático, né, para o Enem, para os vestibulares, vale a pena a gente trabalhar isso. Para ele, há 3 razões que são passíveis de ser compreendidas sociologicamente para o suicídio. Uma razão que ele chama de suicídio egoísta, que é quando o indivíduo ele não se sente mais conectado, amparado, dialogado com nenhum fenômeno exterior que marca a sociedade. E esse descolamento dele com o mundo faz com que ele opte por esse caminho. Há um segundo que ele chama de suicídio altruísta. Ser altruísta é quando você abdica de você mesmo em benefício de outros ou outro. O que seria um suicídio altruísta, que a gente pode identificar como exemplos? Essas manifestações radicais de grupos religiosos que, por exemplo, provocam atentados terroristas, onde coloca a própria vida em risco ou onde coloca, de fato, a exposição à morte como um fenômeno real da sua própria vida em defesa de um ideal, né? Isso pode ser tanto de grupos radicais, políticos ou religiosos, onde o cara topa abdicar da própria vida em defesa de um ideal, em defesa de uma comunidade ou contra algum sistema. Isso seria um exemplo do que ele chama de suicídio altruísta. Há um terceiro que ele chama de suicídio anômico, que está associado a certos fenômenos da história onde há uma crise social, há uma crise nos seus sistemas de normas que abala as estruturas de uma sociedade, né? Por exemplo, em momentos de exceção, de crise na saúde, por exemplo, como que a gente está vivendo no contexto da Covid, ou, por exemplo, na crise de 29, que foi experienciada em boa parte do mundo, mas inicialmente na Bolsa em Nova York, e assim por diante. Há sempre momentos da história onde há uma crise identitária, uma crise normativa, uma crise econômica muito severa, e isso, na ótica do Durkheim, desencadeia em fenômenos como o supracitado, né? Pois bem, há outros elementos ali da tradição positivista que eu ainda quero explorar com vocês, à luz especialmente de 2 fundamentos. Um dos antecedentes do positivismo, quem influenciou os positivistas, então cabe uma análise sobre os chamados utilitaristas, e a segunda coisa que eu quero analisar com vocês, ainda em vídeos futuros, é a respeito da radicalização do discurso positivista que fabricou o racismo de Estado e darwinismo social. Então, a nossa discussão sobre positivismo vai ser dividida em 4 aulas, em 4 vídeos. O anterior foi o primeiro, este é o segundo e virão mais 2, tá bom? Então, por hoje não, pelo momento é o bastante e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.